Salve, salve, salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte, podcast do Brasileirão. Que rodada do Campeonato Brasileiro! Temos um novo vice-líder, né? E tem outro detalhe, né? Não é só questão de ter um novo vice-líder, mas se a gente olhar o G6, cara, virou meio que um paulistão aí, hein? Os times paulistas estão muito bem, né? Que momento do futebol paulista. Claro que vou comentar aqui, mas o Santos deu uma estacionada, o Palmeiras já está meio estacionado há um bom tempo, né? E a gente tem o São Paulo e o Corinthians subindo muito forte, né? Como é, fortes candidatos aí, né, a disputa do título, já vinha comentando aqui, eles vêm, os dois times vêm aí se concretizando, né, vem aí de forma efetiva aí, forte, para essa briga pela liderança, mas vamos começar falando pelo Santos, que tinha um jogo complicado, né, tinha um jogo contra o Cruzeiro e o clima todo era o clima perfeito para o Santos vencer e abrir mais pontuação em cima dos seus rivais, né, dos que estão disputando aí, brigando com o Santos, mas o Santos acabou perdendo, né? Foi um placar de 2-0 para o Cruzeiro. E por que que eu estou falando isso? Né? Por que que era o clima perfeito? Porque era um Cruzeiro extremamente fragilizado, é o primeiro jogo do Rogério Ceni sob o comando do Cruzeiro, então uma mudança de comissão técnica, uma mudança de mentalidade, né, o Cruzeiro totalmente em baixa, assim, em termos de moral, né, de mal com a torcida pegando muito no pé e, né, um técnico que era até então o técnico que estava há mais tempo no comando de um time, tinha deixado o clube, então assim, era o clima perfeito para o Santos que vinha jogando muito bem, acabou perdendo, né, um clássico paulista, mas assim, é esperado, né, até porque o Santos fez um jogo fora de casa, então era meio que um erro de percurso, mas esse era o jogo perfeito, assim, era o clima era totalmente favorável para o Santos e o jogo em si se mostrou o contrário, né? É isso que é legal do futebol, né? Assim, você tem um time que está no topo da tabela, que está jogando fino da bola, jogando muito futebol, né? Com um futebol muito diferente, muito legal de ver, todo mundo elogiando. Você vai lá, um time que está na zona do rebaixamento, totalmente desmoralizado, com uma eliminação para a Libertadores, né, um, um revés recente aí contra o Internacional na Copa do Brasil, né, um resultado negativo, digamos assim, porque perdeu o primeiro jogo em casa e aí vem e consegue bater o líder do campeonato e não só isso, bateu com muita moral. Claro que o Cruzeiro teve um jogador a mais, né, jogou aí praticamente o jogo inteiro com um jogador a mais. Então eu acho que, mas claro, acho que até o cruzeirense mais otimista e o santista mais pessimista não fosse imaginar o que aconteceu, né. Fato é que o Cruzeiro mostrou aí muita personalidade. Eu acho que, eh eh, eu não sei se isso vai dar sequência, tá. A gente precisa observar para ver, o que vai ser esse Cruzeiro do Rogério Ceni, mas muita coisa do que da filosofia do Rogério Ceni a gente já conseguiu ver nesse jogo, né. Um Cruzeiro, eh eh, eu não digo muito agressivo, mas o Cruzeiro com muita vontade, o tempo todo no ataque, com mais fome de atacar, né. O Mano Menezes é um cara que, eu não digo que ele é retranqueiro, mas ele é um cara um pouco mais conservador, ele é um cara que joga, com uma defesa um pouco mais sólida, e à medida que o jogo vai se desenrolando, o time vai ao ataque e é efetivo, né, ele conclui de forma efetiva para não ficar se arriscando muito, né, não abrir muito espaço, não ceder muito espaço, ainda mais com um time contra o Santos, né, que, iria explorar muito bem, né, os espaços deixados pelos Cruzeiro. Claro que eu acho que se o Santos tivesse jogado com 11 jogadores, o Cruzeiro teria passado por maus bocados sim, porque pela forma que jogou, você jogar dessa forma, agredindo muito, buscando muito o ataque, o Santos pune, e sabe punir muito bem. Mas isso não aconteceu, né? Jogou, que eu falei, o Santos jogou praticamente a partida toda com um cara a menos. O Gustavo Henrique foi expulso no começo do jogo, aí 3 minutos, muito cedo, cara, muito cedo. Um lance que foi até revisado pelo árbitro de vídeo, né? O juiz a princípio deu amarelo, foi revisar e depois deu vermelho. O próprio Gustavo Henrique falou, cara, foi um lance infeliz,
né, foi para vermelho, tentei pegar a bola, acertei, acabei acertando o jogador do Cruzeiro e vida que segue, né. O Sampaoli tentou fazer algumas mudanças que não surtiram efeito, né, o Cruzeiro, engoliu, né, o Cruzeiro engoliu o Santos, se aproveitou dessa desse jogador a menos. O Rogério Ceni trocou o Fred aí muito cedo, né, metade do primeiro tempo ele já colocou o Fred, fez a primeira substituição, ele falou que ele não está acostumado a fazer esse tipo de coisa, né, uma substituição logo, assim, muito cedo no jogo, mas o momento era claro, né, assim, ele falou: "Eu tinha que aproveitar o momento, porque o Santos estava com um jogador a menos e eu precisava de um cara como o Fred", e funcionou, cara. E essa, não digo ousadia, né, mas esse raciocínio no Rogério Ceni deu resultado, porque o Fred finalmente fez um gol aí, vinha de várias, mais de 10 partidas aí de seca, né, de jejum de gols, conseguiu fazer o gol, tirou a zica, ele até fez aquele sinal para sair a zica, né, e aí, você vê como é que as coisas são, né. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu estava comentando do Cruzeiro na Copa do Brasil, eu falei do Thiago Neves, né, eu falei: "Cara, quando a fase não é boa, as coisas não acontecem". E o Thiago Neves teve uma ou 2 grandes oportunidades de fazer o gol contra o Internacional, e ele não conseguiu, né, numa boa condição, diga-se de passagem, e ele não conseguiu. E nesse jogo contra o Santos especificamente, ele teve uma oportunidade muito semelhante com aquelas que ele teve no jogo contra o Internacional, e ele fez. Ele fez o segundo jogo contra o Cruzeiro, e aí é que eu falei, é aquela coisa de momento, né? Quando você está pressionado, quando você precisa fazer o gol, quando você precisa tirar a zica, o nervosismo bate e você não consegue concluir da melhor maneira. Dessa vez eu acho que foi até um lance um pouco mais difícil, e ele, lógico, Cruzeiro tranquilo, com a frente no placar, muito superior no jogo, mas muito superior mesmo no jogo, conseguiu aí fazer o seu segundo gol e ficou até barato, né? O goleiro do Santos, o Everson, fez grandes defesas. Eu acho que a única grande lance do Santos aí teve, eu acho que um só grande lance foi numa cobrança de falta e o Fábio fez uma defesaça, mas fora isso, um Santos que inexistiu nessa partida, né, o Sampaoli falou: "A gente fiz as mudanças para tentar, continuar tendo, pressão de jogo, cara, conseguir manter o nível de jogo mesmo com um jogador a menos, a gente não conseguiu, infelizmente, o Cruzeiro foi muito bem, méritos desse time do Cruzeiro, e bacana de ver, cara. Eu espero que seja, eh, essa nova cara do Cruzeiro, essa nova pegada, porque assim, é o que eu falei, teve muita cara do Rogério Ceni esse Cruzeiro já, tá? Por incrível que pareça, pelo pouquíssimo tempo, é um Cruzeiro que mostrou um perfil do futebol que o Rogério Ceni preconiza, né? Daquilo que ele gosta de tentar colocar, estabelecer nos clubes que ele treina. Então, e ele falou isso, tentei fazer isso no São Paulo, fiz isso no Fortaleza e vou fazer a mesma coisa no Cruzeiro. Então eu acho que é um bom começo, é promissor esse comecinho aí, porque já teve troca de comando e o time com muita moral, mais uma vez, tá? Lógico, teve um jogador a mais, mas com muita moral. Tem muito time que tem um jogador a mais e não aproveita as oportunidades. Aconteceu isso no jogo do Bahia, por exemplo, né? Mas não vou me estender, mas Bahia e Goiás, o Bahia tinha um jogador a menos e conseguiu empatar o jogo, né? Então tem muito time aí que não, tem um jogador a mais e não sabe aproveitar esse momento, né? E o Cruzeiro aproveitou muito bem, muito bacana, muito interessante. Eu espero que essa seja a nova cara do Cruzeiro, porque é um Cruzeiro muito promissor, né? E mais uma vez, esse time com essa troca de comando recente, mostrando esse nível de futebol, é bom o Internacional tomar cuidado, né? É uma partida que o Odair Helmand tem que ficar de olho, porque eles vão ter pedreira assim, né, na Copa do Brasil, no segundo jogo da Copa do Brasil, se o Cruzeiro jogar dessa maneira, né, e provavelmente vai jogar, porque precisa buscar o resultado, precisa vencer para pelo menos de um gol, para pelo menos levar aí a disputa para a disputa das penalidades. Então, é, olho nesse time, o Odair Helmond, porque mostrou um jogo diferente, muito diferente daquele preconizado pelo Mano Menezes. Perdeu uma enxurrada de gols aí, uma enxurrada não, mas perdeu boas oportunidades, ficou barato para o Santos, poderia ter saído aí com 3 pelo menos, no mínimo, né? Mas 2-0, um ótimo placar. Mais uma vez tem que parabenizar, porque é o que eu acabei de falar, tem muito time aí
que fica com um jogador a menos, com um jogador a mais, e não sabe tirar proveito disso, né? O time adversário se retranca e os caras ficam sondando a área e não conseguem fazer absolutamente nada. Então eu acho que fica aí é, ter uma boa aula o Cruzeiro aí para, eu acho que também qualquer outro time que tem essa vantagem no número de jogadores e não sabe aproveitar. E o Cruzeiro dá uma respirada com esse resultado, sai da zona do rebaixamento, é o primeiro time agora fora da zona do rebaixamento, dá essa respirada e o Santos continua líder, só a 2 pontos aí do vice-líder que agora é o Flamengo, né, mas deu uma estacionada aí. São 2 jogos em sequência aí de derrotas, claro que nada para se desesperar. Eu acho que eram derrotas que eram possíveis, eram passíveis de acontecer. O primeiro um clássico paulista, fora de casa, e agora um Cruzeiro fora de casa também. Claro, é o que eu falei, o clima, o ambiente era ótimo para o Santos, né? Era mais um ambiente para o Santos vencer, né? Mas se a gente pegar esse elenco do Cruzeiro, o que esse time já jogou, e se a gente pegar, imaginasse que fosse o Cruzeiro na sua melhor fase, e era difícil de imaginar um Santos arrancar uma vitória, a derrota era totalmente possível, e isso que de fato aconteceu, né? Um erro do Santos e, e o Cruzeiro que se aproveitou muito bem e mostrou um belíssimo futebol, uma nova cara aí, um jeito um pouco diferente, né, um jeito muito semelhante, mais uma vez eu vou repetir, daquilo que o Rogério Ceni tem como ideia, e eu espero realmente que o Cruzeiro consiga manter essa pegada, porque é um time que, se conseguir manter esse estilo de jogo, é muito promissor, tá? É muito promissor. Claro que disputa de título, não dá para falar isso ainda, né? E eu acho que não vai dar para falar por um bom tempo, tá? Porque para mim é um time que nesse momento está fora. Ah, mas o campeonato é muito longo, se engatar aí o segundo do turno inteiro vencendo todos os jogos, aí é uma coisa, né? Mas isso é, é muito improvável de acontecer. Então, é um time que está totalmente fora de cogitação nesse momento, mas é um time que dá para sonhar sim em G6, por que não? Né? Tá distante, mas emplaca aí 3, 4 vitórias seguidas, já dá uma subida na tabela considerável. Então é um time que eu espero que consiga manter essa pegada e que siga aí com esse perfil do Rogério Ceni que tem muito, né, a gente pode esperar muito do Cruzeiro porque é um time que tem um baita de um elenco, né? Então, um elenco muito de muita qualidade. Então, o Rogério Ceni tem um excelente elenco nas mãos e eu espero que consiga sim fazer um bom trabalho para o Santos. Nada se desesperar, claro que deu uma estacionada, mas eu acho que não tem não é momento de desespero, né? Isso era passível de acontecer, as derrotas elas acontecem, o Santos que passa por um momento aí de uma queda de rendimento, eu até tinha falado, cara, o Santos tinha que aproveitar aquele bom momento e aproveitou porque é natural essa perda de rendimento aí em 1 ou 2 jogos, 1 ou 2 semanas, porque por mais que você jogue uma competição, o cansaço ele é natural, né? E a queda de rendimento ela acontece. Então o Santos aproveitou muito bem aquele momento, abriu uma certa gordura aí em termos de pontuação e segue como líder, né? Então tem total condição aí, tem total tranquilidade para trabalhar agora, digerir essa derrota e continuar na pegada que o Santos tem, porque é um time que eu pelo menos acho que um dos futebol, um dos esquemas de jogo aí mais legais aí que a gente está vendo nesse Campeonato Brasileiro. Falar agora de Flamengo, é o novo vice-líder, está empatado com o Palmeiras em pontuação, mas nos critérios de desempate acaba ultrapassando o Palmeiras e o Flamengo venceu o clássico contra o Vasco 4-1, cara. Resultado até um pouco inesperado pelo que foi o jogo, tá? É claro que o jogo foi no Mané Garrincha, foi lá em Brasília, e quando o jogo é no Mané Garrincha, se a gente pegar Flamengo e Corinthians, por exemplo, é, são dois times que praticamente jogam em casa quando vão jogar e fazer o jogo lá em Brasília, então foi isso que aconteceu com o Flamengo. Foi praticamente um jogo em casa, como mandante, mas foi como visitante, na verdade, né? E foi um jogo que time do Flamengo, né? Esse é o time, esse é o tipo de jogo, de esquema tático, de perfil de Flamengo
que eu pelo menos espero ver, continuar vendo, né, uma sequência longa de jogos assim, porque é um time muito agressivo, cara, é um time que tem 2 atacantes muito bons, cara, tem o Bruno Henrique, recém aí convocado para a seleção brasileira, fez um partidaço, né, tem que destacar, fez gol, podia ter feito mais um, o Gabigol acabou roubando o gol dele, e o Gabigol, cara, que fase do Gabigol, ele fez o gol do Gabigol foi, tirando esse que ele meio que roubou do Bruno Henrique, o segundo, cara, foi um baita de um golaço. Ele pegou, cara, qualquer outro jogador mais caneludo chutaria a bola por cima do gol. Cara, ele pegou na veia de primeira, fez um belíssimo gol. O último foi do Arrascaeta de pênalti e o Vasco acabou fazendo só um. O Vasco teve dois pênaltis e acabou perdendo os dois. É, destacar o primeiro gol do Vasco, né? Eu acho que era naquele momento da partida, eu via como um momento favorável para o Vasco, porque teve a primeira cobrança de penalidade, eu acho que foi muito bem marcada, todas as penalidades, tá? As duas do Vasco e a do Flamengo, com o gol do Arrascaeta, mas o primeiro gol do Vasco saiu inicialmente uma cobrança de penalidade, o Pikachu cobrou, o Diego Alves defendeu, o monstro Diego Alves. É impressionante a frieza que ele tem na cobrança das penalidades. Claro que é, é, a gente tem que dar o destaque também para as cobranças que foram muito ruins, tá? Diga-se de passagem, as duas, tanto a do Pikachu quanto a do Bruno César, mas o Diego Alves, cara, é muita frieza. É um cara que espera a bola mesmo, espera o cobrador chutar, ele não entrega o lado, e aí os caras acabam chutando aquela bolinha xoxa, e ele, cara, muita tranquilidade, cara. Que eu falei, não quero tirar o mérito dele, tá? Porque muito goleiro escolhe o lado, pula, e o cobrador desloca o goleiro e faz o gol. Mas ele não, cara, ele espera, é muita tranquilidade mesmo, muita frieza, e aí ele joga a responsabilidade pro outro lado e os dois acabaram cedendo, né, cedendo à pressão aí e perderam. Mas é o que eu estava falando do primeiro gol do Vasco, é que o Pikachu cobrou, perdeu, né, a bola foi para escanteio, na cobrança do escanteio o Leandro Castan acabou fazendo o gol do Vasco. E eu falei, cara, parecia um momento bom pro Vasco, porque assim, perde uma penalidade, o Pikachu não abaixou a cabeça, foi cobrar o escanteio, cobrou, e o Vasco logo na sequência do lance já fez o primeiro gol. Então era um clima interessante para o Vasco naquele momento, mas o Flamengo não deu o braço a torcer, não perdeu as oportunidades. O Vasco teve mais uma chance de tentar voltar na partida, de tentar voltar a crescer, mas quem cresceu foi o Flamengo, né? O Diego Alves é um cara, que momento desse goleiro, cara, porque é um cara que já é reconhecidamente um grande defensor de pênalti e continua se consagrando cada vez mais fazendo valer esse rótulo. Então, que momento de destaque para o time do Flamengo como um todo, porque jogar um clássico da forma como jogou, muito agressivo, solto, criando oportunidades, fazendo muitos gols, eu acho que isso tem que ser muito valorizado, porque é um time muito bom. No papel, é um baita de um time, né? E tá funcionando. Aparentemente, por enquanto, a gente está vendo funcionar e está funcionando muito bem. Então é muito legal de ver. Eu acho que essa vice-liderança agora eu acho que tem todos os méritos, tá? O segundo lugar aí tá em boas mãos, sim, porque é um time que vem numa crescente, teve técnico novo, arriscou com a troca da comissão técnica e vem crescendo, vem numa crescente muito bom, um time que vem fazendo muitos gols também. Então acho que isso tem que ser destacado e não é só questão do elenco. Não adianta ter um super elenco e não apresentar um bom futebol e não vencer jogos, como é o caso do Palmeiras. Tá? Já pega o gancho aqui, Palmeiras é, quinto jogo aí sem vencer, né? Eu acho que é 5 jogos aí já, 4 de empate em sequência, né? Impressionante essa sequência do Palmeiras. Que sequência ruim, cara. Sequência ruim não, porque tá pontuando, né? Vamos combinar, mas recentemente aí 2 empates jogando em casa. Então é o que eu tava falando. O Flamengo tem um baita elenco, mas tá jogando legal, tá vencendo os jogos e tá vencendo bem. O Palmeiras não vem conseguindo. Tem um baita elenco titular, um baita elenco reserva e, claro, foi fazer um jogo fora de casa, mas pegou os reservas do Grêmio, né? Então era um time que reserva de Palmeiras e reserva de Grêmio
o time do Palmeiras é muito superior, cara. Todo respeito, tá, aos reservas do Grêmio, mas o time reserva do Palmeiras seria titular, teriam pelo menos cinco ou de 6 a 7 aí jogadores que seriam titular em qualquer outro time de ponta aí, que estão na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Então é impressionante, né, esse baixo rendimento do Palmeiras. A má fase tá, tá aí sondando o time, infelizmente, né, vem tomando muitos gols. É impressionante também a queda de rendimento do sistema defensivo do Palmeiras, né? Essa, essa fase de maus resultados coincide justamente com essa queda de rendimento da defesa como um todo. Não estou só puxando aí, não estou só querendo criticar os zagueiros, não. É o sistema como um todo. Porque o gol do Grêmio, do David Braz, cara, foi um erro de defesa bizonho. É aqueles erros que vem acontecendo em todos os jogos do Palmeiras. Você pode ver, todos os jogos que o Palmeiras toma um gol, é um erro bizonho, é um erro crasso, é um erro que era totalmente possível de ser evitado. Mas o David Braz pega a bola livre, ninguém vai dar o bote, ninguém faz a cobertura, ninguém entra na frente para atrapalhar, né? Não, o cara é caneludo, é zagueiro, vai errar. Fez um baita de um golaço, um dos gols mais bonitos do campeonato, a gente pode colocar aí, tá entre aí, tipo, talvez o top 10 aí do campeonato. Que golaço que fez, os palmeirenses reclamaram que o gol saiu de um lateral que não foi lateral pro Grêmio, era lateral pro Palmeiras, e de fato era, tá? O lateral era pro Palmeiras, mas eu concordo com o Renato Portaluppi. Ele falou, cara, vai ficar reclamando de um lateral? Por que você não foi lá marcar o David Braz? Ele falou isso, falei pro jogador do Palmeiras, eu não sei para quem, mas ele tá certo, cara. A liberdade que teve o David Braz para fazer essa cobrança, para fazer esse chute de muito longe, é absurdo, cara. É assim, é o tipo de coisa que não aconteceria no Palmeiras antes da Copa América. Teria um cara ali já fazendo a cobertura, tentando dar o bote. Então, é, é- essa fase ruim do Palmeiras de maus resultados, aí de essa sequência de empates, né, de não vitórias, claro que é uma sequência de 4 jogos sem perder também, já é uma nova sequência de invencibilidade também, né, porque aí vem ciúme e fala, pô, agora já não são 5 jogos sem ganhar, agora já é 4, 5 jogos de invencibilidade, né? Ganhar uma e a chave vira, né? É impressionante é, a imprensa como é engraçado. Mas essa sequência de empates aí, de maus resultados, entre aspas, coincide totalmente com essa fase ruim, né, desse sistema defensivo do Palmeiras, que é inexplicável. Não dá para explicar por que está acontecendo isso. Era um time muito compacto, um time que recomposição muito rápida, todo mundo de muita entrega, e agora não, cara. É jogador que demora para voltar, a compactação demora para acontecer, é um lateral, lance despretensioso aí, David Braz zagueiro, nunca vai fazer o gol ali de longe, e aí o cara vai uma patada e um baita de um golaço. O primeiro tempo do Palmeiras foi um primeiro tempo muito bom, tá? Acho que aí é, é, cumpriu aí com aquilo que se esperava do Palmeiras, um gol do Dudu, um belo gol do Dudu, diga-se de passagem. O Palmeiras teve outras chances, o Borja teve uma boa chance, teve um gol do Johan de cabeça que foi impedido, muito bem impedido, e aí acabou deixando espaço. O David Braz empatou no final do segundo tempo. Então, mais uma vez, esse time do Palmeiras é punido por um erro defensivo. Mais uma vez, cara, é, é impressionante esse eu não, é inexplicável, cara. É inexplicável, não tem. É difícil a gente falar, cara, o problema é jogador, o problema é vestiário, não dá pra saber, cara. Fato é que é muita má vontade a gente vem vendo aí nessa compactação desse time para fazer esse esquema tático defensivo funcionar, tá? Muita má vontade mesmo, cara. Assim, é jogador que erra um corte de cabeça, aí o cara que tá na área faz o gol, jogador que erra o bote faz pênalti, o outro que tá com o braço levantado, é, coisa que não pode acontecer, né? Se tá na grande área, você tem que ficar com o braço colado no corpo, né? Mas enfim, é, muita, não digo má vontade, eu acho que má vontade é muito pesado, mas é muita imprudência, né? O Palmeiras confiando, eu acho que os jogadores estão confiando muito que os adversários vão errar, estão confiando muito que
ah, vou ficar com o braço aberto, a bola nunca vai bater no meu braço, a bola bate. Então estão dando chance para o azar. E, infelizmente, eu acho que é isso que está acontecendo. É muita imprudência, né? Não má vontade, não. Peço desculpas aqui. Eu acho que não é má vontade. É muita imprudência, né? É muito de achar que não vai acontecer, não vai acontecer, acontece e aí empata mais um jogo e toma mais um gol. Então tem que virar a chave, né? Tem que começar a achar que até o lance mais tosco é o cara que chuta do meio de campo vai fazer o gol e você tem que estar lá para impedir isso, né? Então a gente fica na torcida para que melhore, porque é um baita de um elenco, segue ali no topo da tabela e Palmeiras voltando a reencontrar uma boa fase, volta de vez aí para a briga já é um dos favoritos à disputa de título, mas volta de vez, né, para a briga para briga pela ponta da tabela, porque nesse momento eu acho que tem times que vão passar do Palmeiras muito fácil, vão passar muito fácil porque o momento é muito melhor e dois deles são rivais paulistas, o São Paulo e o Corinthians. Eu tenho certeza que se o Palmeiras não virar a chave em um ou dois jogos, esses dois times vão passar o Palmeiras fácil, porque é o que eu falei, muita imprudência do esquema aí defensivo dos jogadores do Palmeiras que a gente tem visto nas últimas partidas. O quarto colocado segue aí o Atlético Mineiro, que perdeu aí o clássico dos Atléticos, né? Foi jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o gol do Cirino, o Atlético venceu. Eu acho que o que é importante ressaltar dessa partida do Atlético é a recuperação, né? É eu acho que dá aquela moral, dá aquela confiança para fazer o jogo contra o Grêmio na Copa, no jogo de volta da Copa do Brasil, porque tem um placar difícil para reverter e sai de uma primeira partida aí muito, muito doída, né, que o Atlético não rendeu muito bem, ficou aí com um gosto amargo que poderia ter feito mais, ter entregado mais, e eu acho que isso é interessante, cara, isso é importante porque pega um adversário muito qualificado e fez valer o seu mando de campo, como sempre faz, um adversário muito indigesto ali na Arena da Baixada, e fez valer aí a sua vantagem e venceu o jogo. E eu acho que o mais importante disso não é só a questão da pontuação. Eu acho que a questão mais importante é elevar a moral desse time porque está precisando, né? Porque vinha de eliminação da Libertadores, pô, não rendemos aquilo que a gente podia. Aí faz o jogo da Copa do Brasil, pós-partida, pô, não rendemos aquilo que a gente podia. Então acho que isso, sabe, vai dando aquele desânimo, sabe? Pô, a gente podia ter feito mais, a gente podia ter feito mais. E agora não, sai dessa partida, opa, vencemos. Cara, esquece, risca isso do mapa, vamos pensar de novo, vamos pensar, é um novo dia, é um novo jogo, vamos para cima deles e vamos buscar esse resultado. Então acho que isso é importante, levar essa moral. E o Atlético tem um outro jogo muito importante aí a fazer aí no meio da semana. É um jogo que está atrasado e um jogo contra o São Paulo, mais uma vez jogando em casa, né? O São Paulo é um time que não consegue vencer o Atlético lá na Arena da Baixada e eu acho que tem que contar com esse retrospecto. Eu acho que é uma ótima partida para o Atlético Paranaense para medir, né? Para medir como é que eles estão de verdade, porque eles vão fazer esse segundo jogo contra o Grêmio lá. Então fazer um jogo muito cabeça contra esse time do São Paulo, muito consciente, jogar como se fosse uma final mesmo. Imaginar que o adversário ali não é o São Paulo, imaginar que é o Grêmio, cara. A gente precisa buscar o resultado contra o Grêmio. Vamos ver como é que a gente se comporta. Então acho que tem um jogo muito importante. Esse já foi importante para elevar a moral. Eu acho que tem mais um jogo muito importante aí para conseguir voltar de vez, né, para essa disputa aí é, pela final da Copa do Brasil, porque até então, até agora, eu não vejo o Atlético com forças para bater o Grêmio. Eu não vejo o Atlético em condições suficientes para medir forças com o Grêmio. Então essa partida eu acho que já foi o primeiro passo e o passo final vai ser essa partida contra o São Paulo. Eu acho que mais uma vez vão ter que pensar no São Paulo como se fosse o Grêmio, como se a gente estivesse jogando esse jogo de volta das Copa do Brasil para buscar uma classificação para a final. Vira a chave, cara. Vamos se entregar, vamos buscar, a gente pode entregar mais, então vamos entregar mais, cara. Vamos fazer o que a gente pode fazer, o que a gente já mostrou que pode fazer. Então fica aí, partida difícil, obviamente, porque o São Paulo agora tá na busca, cara. Tá na cola, já tinha falado aqui,
tanto São Paulo quanto o Corinthians, tá? Dois times que entraram de vez, na minha opinião, pelo título aí, Campeonato Brasileiro. São Paulo tem um jogo a menos. Se vencer o Atlético Paranaense aí, eu acho que chega até, não vou calcular agora, mas eu acho que chega aí, assume de vez a vice-liderança, tá? Acho que supera Flamengo e Palmeiras nos critérios de desempate. Então chega aos mesmos 30 pontos do Flamengo e do Palmeiras. Então acho que se vencer, sobe aí para vice-liderança, se eu não me engano, tá? Então, é, que fase do São Paulo, mais uma partida aí de invencibilidade, quarta vitória consecutiva e o cara mostrou que tem estrela, né? A estreia do Daniel Alves, estreia da nova camiseta do São Paulo, aí camiseta que homenageia os uruguaios que jogaram no time e venceram o Ceará de 1-0 no Morumbi, 1-0 que, diga-se de passagem, né? Eu não posso deixar de comentar aqui um pênalti não marcado a favor do Ceará, um pênalti escandaloso na minha opinião, mas deixa eu falar disso depois, porque era a estreia tanto do Daniel Alves quanto do Juan Fran. E o gol do São Paulo acabou saindo numa jogada iniciada pelo Juan Fran. Ele puxou ali pelo lado direito, fez o cruzamento na área e o Raniel acabou fazendo um pivô ali, fez o toque, passe para o Daniel Alves, que concluiu de forma muito inteligente e fez o seu primeiro gol na estreia aí, né? Cara, é o que eu falei, o cara tem estrela, né? Joga muita bola, mostrou que chegou aí chegando, chegou para dar trabalho para os adversários, chegou para buscar aí mais uma vez a sua vaga, para continuar buscando aí a sua vaga na seleção brasileira. É a referência aí em termos de jogadores brasileiros, é a referência na lateral direita e mostra que vai continuar sendo, tá? É um cara de muita entrega. Eu tinha aí as minhas dúvidas da condição física do Daniel Alves, continuo tendo, tá? Eu acho que ele não tá 100%, mas é, o que faltou aí de físico sobrou em vontade, sobrou entregue. Então, é, que fase do São Paulo, que momento, né? A estreia de um grande ídolo e ídolo para os brasileiros, tá? É um cara que com certeza vai se consagrar um ídolo no São Paulo também. Então, não tem como não ressaltar, né? Esse, essa magia aí do futebol, né? O cara chega, estreia, faz o gol e eu acho que, cara, só tem que aplaudir, porque a gente hoje tem a oportunidade de ver grandes jogadores com nomes, cara, que poderiam estar aí jogando em qualquer clube europeu de ponta, estão aqui no Brasil, né? Daniel Alves, é, Felipe Luiz, Rafinha, o Gabigol para mim também é um cara que poderia estar jogando facilmente na Europa, um cara que infelizmente não vingou, né, na Itália, mas é um cara que pelo futebol que ele apresenta é um cara que poderia estar jogando em qualquer grande liga europeia tranquilamente, tá? Um cara de um nível muito alto. Então a gente está tendo a oportunidade de ver essa boa fase do futebol brasileiro, de conseguir trazer grandes jogadores e esses caras estão mostrando aí a que vieram, estão entregando aí um, estão entregando um presente para a gente de um futebol bastante interessante. Eu acho que a perspectiva para a gente é muito legal, cara. Eu fico muito contente, espero que o Daniel Alves continue subindo o nível, né? É o que eu falei, para mim ele não está 100% ainda. Ele chegando no seu 100% físico, cara, é um cara que a gente pode esperar muita coisa, não só dele, como do Juan Fran também, tá? O Juan Fran falou isso numa entrevista, falou, cara, tô sem jogar há muito tempo, mas mesmo assim, enfim, fiz o que eu pude, acho que fiz um bom jogo, ajudei o time e de fato ajudou. Acho que o Juan Fran chegando no seu 100%, cara, tanto o Daniel Alves quanto o Juan Fran são dois caras que vão dar muita qualidade para esse time do São Paulo. Já deu para ver nesse jogo, né, o aumento aí de qualidade e eu acho que tem tudo para aumentar cada vez mais, né? E a fase também é muito boa. Então que momento, que fase, time que para mim vai brigar pela ponta, cara. E já chegou, né, o quinto colocado, tá numa fase melhor que o Atlético Mineiro, vai passar, acho que na próxima rodada já passa o Atlético Mineiro com certeza e no meio da semana
tem a chance de conseguir. A próxima rodada não, né? Tem uma rodada de atraso, então já tem a chance de empatar tanto com o Flamengo quanto com o Palmeiras, né? Que fase, que momento. E eu passo agora também pro Corinthians, cara, que tem um jogador que tá destoando, cara. Tem um cara que é, é, tá destoando dos demais, que é o Pedrinho. Cara, ele fez um jogo que, meu, é monumental, cara. É um daqueles jogos que credenciaram o Pedrinho a um outro patamar, cara. É um cara de nível futebol europeu, para mim, na minha opinião agora, tá? O que ele fez nesse jogo contra o Botafogo, ele já vinha ensaiando, cara. Ele é um cara que eu sempre elogiei o chute de fora da área dele, mais uma vez ele mostrou isso. É um cara que chuta muito bem de fora da área. É impressionante a forma como ele chuta de fora da área. E ele não dá aquele chutão despretensioso. Ele dá um chutão que vai na direção do gol, cara. É impressionante. Ele abre o espaço, ele encontra o espaço onde não tem, faz um chute consciente e sempre dá trabalho para os goleiros adversários. E nessa partida, de novo, ele mostrou essa qualidade e ele mostrou mais do que isso, né? Qualidade de passe, visão de jogo. É um cara que está começando a destoar, né? É um cara que está começando a dar, fica cada vez mais visível que é um cara que está muito acima do resto do elenco. Eu não quero comparar aqui, mas eu não sei se vocês lembram, o Neymar, antes de ir para a Europa, né, ele estava destoando, cara. Ele estava jogando um nível de futebol que os companheiros do time não conseguiam acompanhar. Era impressionante o nível de futebol que o Neymar apresentava. Mais uma vez, não quero comparar, mas o Pedrinho já está começando a destoar, né? Aconteceu isso com o Flamengo recentemente, Vinícius Júnior, né? É um cara que começou a destoar muito do time e o time não conseguia acompanhar. Era um cara de um nível absurdo, cara. Assim, é um cara que começa a destacar muito e o Pedrinho vem se destacando cada vez mais. É, é, é muito legal de ver isso, eu acho muito bacana, porque é um novo craque que a gente passa a conhecer e que pode aparecer na seleção brasileira para ajudar a nossa seleção a conquistar mais um título mundial. Mas mais do que isso, cara, assim, pro Corinthians pelo menos, é um cara que vem para ajudar esse time a escalar na tabela. O Corinthians já vinha numa crescente muito boa. Depois da Copa América, é, melhorou ainda mais. Eu acho que demorou. Eu estava um pouco otimista, tá? Eu achei que o cara ia demorar 1, 2 meses para fazer esse time começar a render de forma legal. Demorou muito, né? Demorou aí 6 meses, mas é um time que agora começa a melhorar demais o seu rendimento e já está no G6, tá? Fica de olho no Corinthians. Eu já tinha falado aqui há uns 2, 3 podcasts. Olho no Corinthians. E continuo falando. Olho nesse time do Corinthians. Eu vejo muitos torcedores do Corinthians ainda um pouco desmoralizando o time, tá? Ah, quando é que esse ataque do Corinthians vai melhorar? Cara, esse ataque do Corinthians, que o torcedor tem um pouco de dúvida, é esse ataque aí que a gente tá vendo, cara. Faz um golzinho, faz outro golzinho, ninguém dá muita moral e eles já são sexto colocados, né? Então é o que eu tô falando. Acho que não só os torcedores corintianos, muita gente até de equipes rivais desmoralizam um pouco esse ataque do Corinthians, que é um time que faz poucos gols, que não sei o que, mas é um baita do time, cara. Vem fazer um golzinho aqui, um golzinho ali, não toma gol de jeito nenhum e melhorou bem defensivamente, tá? Eu ainda vejo algumas falhas, óbvio, mas é um time que melhorou muito, né? Defensivamente estava muito instável, né? Não dava 100% de confiança, de credibilidade, mas a chegada do Gil deu uma melhorada considerável, tá? É impressionante o que faz um jogador. Fora que o Fábio Carelli teve tempo aí da Copa América para trabalhar bem e aproveitou muito bem esse tempo e é um time que vem, cara, numa crescente muito legal, né? E quem vem puxando esse time, Pedrinho, cara. Não acho que é o cara que tá carregando nas costas, tô falando isso. Mas é um cara que, se faltava criatividade ao Corinthians, pro Corinthians ser mais ofensivo, esse cara que vem chamando a responsabilidade, que vem fazendo isso, é o Pedrinho. Então ele tá subindo de um nível, já falei, vou repetir, tá começando a destoar. Essa partida foi gritante, né, a diferença dele com os demais jogadores. E se continuar nessa escalada, quem tem a ganhar é o Corinthians, né, porque aí tem tudo para brigar mesmo
né, com qualquer outro rival, grande rival, pela briga desse título do Campeonato Brasileiro. E aí, cara, é, falei aqui no começo do podcast, que interessante, né? Que momento do futebol paulista aí que Santos é o primeiro, Palmeiras é o terceiro, São Paulo o quinto, o Corinthians é o sexto, tá? Só falar aqui, eu esqueci, eu disse que ia comentar depois do jogo do São Paulo contra o Ceará, teve um lance gritante, tá? Um pênalti que para mim foi muito escandaloso do Thiago Volpe. Só voltando para o São Paulo, porque eu falei que marquei aqui para falar, acabei esquecendo. Cara, para mim foi um pênalti escandaloso e foi revisado, tá? Impressionante é que o árbitro de vídeo revisou, mas não deu nada. Foi um lance que para mim foi dos mais escandalosos aí erros da arbitragem, porque eu acho que o que eles pensaram, né? O Thiago Volpe estava em rota de colisão, ele não tinha como tirar o corpo dele, né? Mas ele foi para dar o bote. O jogador de Ceará, agora me esqueci o nome dele, peço desculpas. Ele tirou a bola do Thiago Volpe, né? E o Thiago Volpe, lógico, estava em rota de colisão mesmo, foi para tirar a bola, foi para o contato, mas foi imprudente. Ele vai para cima, ou ele tem a certeza de que vai tirar a bola e vai tomar o contato do jogador e tomar a falta, no caso, ou ele erra e faz o pênalti. Para mim foi isso que aconteceu. Ele foi imprudente, foi para cima, é, foi todo destrambelhado ali, fechou os braços e cara, o jogador do Ceará tirou tranquilo, e ele acabou fazendo a falta aí para mim. Ele um lance claro de gol que ele impediu, tá? E então não estou falando aqui para dar cartão vermelho, tá? Mas para mim um lance claro de gol, né, que ele impediu do Ceará e para mim foi um pênalti dos mais escandalosos que deixaram de ser marcados, tá? Mas minha opinião, tá? Todo mundo tem sua opinião, que eu falei. O que eu acho que a arbitragem de vídeo deve ter pensado foi isso. Os dois foram pro contato e os dois acabaram se dando mal. Mas o jogador do Ceará tira a bola, tá? Não é um lance que os dois vão lá, despretensioso, não. O cara vai lá para fazer o gol. Ele vai para a disputa de bola para fazer o gol. Ele tira a bola antes do goleiro. E ele toma o contato porque o goleiro foi imprudente. Foi para um lance, foi dar um migué, né? Famoso migué. Vou pular aqui, que aconteceu, aconteceu, a culpa não foi minha. Foi o famoso migué. Deu o migué, a arbitragem fez vista grossa, tá? Não tô falando aqui que favoreceram o São Paulo, né? Tô falando disso. Fizeram muita vista grossa, tá? Então é o típico lance que é, é chato porque muita gente já vem criticando a arbitragem de vídeo e errar um lance desse com a arbitragem de vídeo fica ainda cada vez mais difícil, né, desse árbitro de vídeo conseguir adeptos aí. Então é complicado, cara. Esse é o tipo de lance que uma arbitragem de vídeo não pode errar, né? Então fica aí a ressalva aí. Espero que sirva aí de alguma coisa de lição, porque é impressionante, a arbitragem do Brasil parece que não tira nada de lição, né, com os erros que eles vêm cometendo, mas enfim, é, é é repetitivo porque não acontecem as punições, né? Teve um técnico que falou isso. Eu acho que foi o Luxemburgo, eu esqueci agora. É, os caras erram, eles não são punidos. Se a gente fala uma coisinha aqui, já toma uma multa, né? Eu esqueci quem que falou isso, mas teve um técnico que falou isso. Os caras não são punidos, cometem erros crassos, continuam cometendo os erros, não tomam nenhuma punição, nenhum gancho, nenhuma multa, continuam, eles vão continuar aí, cara. Ninguém vai querer melhorar mesmo. Então infelizmente essa é a arbitragem do Brasil, né? Que não tem consequência, tudo que eles fazem é não tem consequência nenhuma, então, cara, vamos continuar desse jeito, né? Infelizmente, quem perde com isso é o futebol, o torcedor que perde com isso, os clubes também, né? Que estão sujeitos a esse tipo de coisa, né? Numa possível final, disputa de final aí, o vencedor ganha uma baita de uma premiação e você pode perder essa premiação aí porque a arbitragem não quer fazer melhor, né? Infelizmente, é por isso que eu sou a favor da arbitragem de vídeo, porque eu acho inadmissível um time perder um título, ainda mais a gente pensar em Copa do Brasil, 50 milhões de reais, perder um título por um erro da arbitragem, né? Eu acho um absurdo isso. Então é por isso que eu sou muito a favor, mas infelizmente no Brasil a gente está vendo que é, o treinamento e as consequências das atitudes dos árbitros não são punidos, né? Não são passíveis de punição. E por isso que continua aí isso que a gente está vendo, né? Meia hora para revisar um pênalti, eles debatem sobre a novela, debatem sobre o próximo churrasco, enfim. E aí depois o cara vai revisar,
e aí fica aí, futebol aí, eh, demorando 4, 5 minutos para qualquer revisão, que poderia ser feito em 2 no máximo, né, e a gente fica aí, cara, vamos continuar reclamando, né, dessa arbitragem de vídeo, infelizmente, tá. Falar agora de parte de baixo da tabela rapidinho, Cruzeiro respirou, venceu o Santos, que vitória, já falei aqui, deu um grande destaque. Chapecoense venceu o Avaí, clássico catarinense aí, venceu com gol de pênalti, subiu uma posição, o primeiro time agora dentro da zona do rebaixamento. O Fluminense perdeu, né, perdeu do CSA em casa, é, com o mandante, né, no Maracanã, e Fernando Diniz foi demitido. Difícil, cara. Eu vinha falando aqui, né, vários podcasts um atrás do outro. Acho que todo podcast que eu falava de Campeonato Brasileiro e mencionava o Fluminense, eu falava disso, cara. Gosto muito do Fernando Diniz. Gosto muito do estilo de futebol, do que ele pensa no futebol. Mas é um cara que eu já vinha alertando, cara. Assim, você tem que melhorar a defesa. Se não melhorar a defesa, você toma gol e perde o jogo. Porque o time do Fluminense cria muito e não faz. E foi isso que aconteceu. Infelizmente, tem limite para tudo, né? Você vai indo para cima, você vai tentando, você continua jogando do mesmo jeito, vai muito posse de bola, cria chance, vai para cima, não faz o gol, deixa espaço e toma o gol. Então esse vem sendo o Fluminense aí nos últimos meses. E infelizmente não deu mais. A situação foi insustentável e, lógico, não é assim, cara. Às vezes ele pensa, né? Cara, esse é meu jeito de jogo. Eu não posso mudar meu jeito de pensar. Mas, cara, você tá tomando muito gol, cara. Não tem jeito. Sim, você tem que encontrar o meio termo. E infelizmente ele não conseguiu encontrar o meio termo, né? Não conseguiu estabelecer um padrão tático defensivo, né, que combinasse com esse tipo de jogo que ele preconiza, de ataque. é, é, Enfim, o Fluminense teve aí, eu acho que mais de 30 chutes a gol, não fez nenhum, cara. Perdeu aí num lance de infelicidade, mais uma falha da defesa. É o que eu falei, você vai para cima, você deixa espaço, e o CSA foi cirúrgico, aproveitou a chance que teve e fez o gol. Então, infelizmente, é um bom técnico que cai. Eu fiquei muito na torcida, mas é difícil, né? É difícil a gente é, continuar dando respaldo, né, se você vê que continua sempre igual. É sempre figurinha carimbada. É um time que vai para cima, que cria muito, que erra muito, e aí deixa espaço, o adversário aproveita e faz o gol. Então, infelizmente, a fase ruim, né, os maus resultados acabam falando por si só. CSA aí segue na vice-lanterna. Acho que espero aí que tenha sido aí uma partida aí para o CSA mudar a mentalidade. Falou, pô, pensei no Fluminense e Maracanã. Agora a gente, agora a gente pode sonhar um pouquinho mais alto. Então espero que seja uma partida, claro, que eu acho que a gente tem que dar uma moral, né? Você vai lá fazendo o Maracanã uma partida com o Fluminense e vencer, eu acho que tem que dar uma moral. Espero sim que esses jogadores abracem esse momento e que seja um momento bacana de ressurgimento do CSA, por que não? É um time que, claro, tecnicamente muito inferior à grande maioria dos outros clubes da Série A, mas é um time que eu acho que é possível, cara. Mostrou aí, dá pra vencer um grande fora de casa e seguir aí sonhando com a permanência na Série A, por que não? Então, eu espero que seja um divisor de águas essa partida. O Avaí, o Lanterna, já falei, perdeu da Chapecoense, que fase ruim. Não vejo aí no futuro próximo o Avaí finalmente vencendo uma partida, porque tá difícil, cara, tá muito difícil. Quando a fase é ruim, ela é muito ruim, e emenda a fase ruim com fase ruim, isso vai multiplicando e vai ficando cada vez pior. Então, infelizmente para o Avaí, eu acho que me arrisco a dizer que é o primeiro rebaixado, tá? Porque a gente não vem vendo um futebol legal, não vem rendendo e a fase está muito ruim mesmo, cara. Assim, o azar ronda o Avaí e as coisas não acontecem. Então, infelizmente, muito cedo falar isso, tá? Espero que eu queime a minha língua de verdade. Eu espero mesmo, tá? O torcedor do Avaí, cara, eu espero de verdade que eu queime a minha língua. Espero que isso não aconteça, mas é, me arrisco a dizer que já é praticamente o primeiro rebaixado, porque, cara, chegar até essa rodada, 15ª rodada, sem nenhuma vitória, nenhumazinha,
é complicado, né? É difícil de você tentar dar uma moral, né? Tentar dar uma animada, falar, pô, dá, ainda dá, ainda dá. É difícil. Acho que internamente é isso que passa na cabeça de todo mundo. Cara, acho que não é nem isso, né? Cara, vamos cumprir tabela, porque não tá dando, cara. A gente tá fazendo o que dá e não tá acontecendo, não tá rolando. Então fica difícil, né? Então, fecho aqui o podcast de hoje. Meio de semana aí a gente vai ter esse jogo do perdão aí, galera. Deu um branco aqui do São Paulo, caraca. Tem um jogo aí esse jogo do Atlético Paranaense contra o São Paulo. Jogo aí de é, jogo que foi de uma rodada atrasada, vamos acompanhar e depois a gente volta aí para comentar o que foi esse jogo, porque vai definir se o São Paulo vencer, vai ter mudança na tabela e a gente volta para comentar um pouco desse jogo, beleza? Acho que vou ficando por aqui, gente. Fica o meu convite, quiser que eu falo de outro time com mais detalhes, com outro campeonato, deixa o seu comentário aí embaixo. Próximo podcast a gente vem e discute um pouco mais, beleza? Valeu, gente. Forte abraço e até a próxima.